Estamos em Esther, nesse livro maravilhoso que fala sobre a soberania de Deus, sem falar do nome de Deus. Então estamos vendo como Deus prepara as coisas, como as coisas são dirigidas por Ele. E como temos falado, é impossível, mesmo a gente vendo uma história tão maravilhosa, tão interessante como Deus agiu, todo esse contexto aqui com Esther, com Mordecai, preparando o caminho para dar um livramento para seu povo diante dessa ameaça, né, de extermínio por parte de Amã. Mesmo a gente olhando isso, a gente não consegue entender, a gente não consegue reduzir a soberania de Deus a uma ideia racional. Deus faz isso, o homem faz aquilo, exatamente como a gente deve agir. Cada situação é um pouco diferente, então você não pode aplicar mecanicamente, você não pode olhar para a história de Esther e dizer, bom, eu estou numa situação assim, 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 então, olhando para o livro de Esther ou alguma outra história, algum outro relato na Bíblia, a gente não consegue copiar, a gente não consegue aplicar de uma forma exata, porque cada momento da história, cada vida, cada contexto é diferente. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos aprender muitas coisas, nós podemos entender de uma forma espiritual, de uma forma não seguindo uma linha racional, exata, né, precisa, matemática, né, mas nós podemos entender algumas coisas sobre o propósito de Deus, a maneira de Deus agir. Então, nós vimos que o capítulo 4 de Esther é o livro-chave, é o ponto crucial de toda a história. Deus estava preparando, Deus tinha escolhido Esther para ser rainha, mas é no capítulo 4 que realmente Mordecai consegue ajudar Esther a entender por que ela chegou a ser rainha e qual a decisão que ela precisava tomar. Então, diante da decisão que a Esther tomou, é que todas as coisas, todo o restante do livro que vai começar a mostrar o livramento, a maneira como Deus agiu soberanamente para proteger seu povo desse grande perigo, essa grande ameaça, tudo aconteceu como consequência da decisão que foi tomada no capítulo 4. Então, hoje nós vamos dar sequência, pegando esse finalzinho do capítulo 4, mas dando sequência no capítulo 5, para ver como essa decisão, como esse momento crucial abriu caminho para todas as coisas que começaram a acontecer a partir de lá, a partir daquele momento. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ilumine, que Deus coloque no nosso coração um entendimento maior, para que nós também possamos enfrentar os desafios da nossa vida individual e coletivamente da nossa geração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, esse momento na história, esse livramento que o Senhor proveu para Teu povo nessa época tão importante. Então, um perigo, uma situação, e não foi a única vez na história, muito pelo contrário, o povo de Israel e também os seguidores de Jesus, a igreja, tem enfrentado muitas situações de grande perigo, de possível fracasso, extermínio, derrota, e o Senhor sempre está atento, sempre o Senhor está preparando de antemão a solução para aquilo que vai acontecer, e isso deve nos dar realmente uma confiança, porque nenhum acontecimento, por mais inesperado, nenhuma ameaça, nenhuma decisão errada das próprias pessoas, nada pode
pegar o Senhor de surpresa, sem desprevenido, sem nenhuma solução. O Senhor sempre tem a solução, que não é uma solução de simples intervenção, que o Senhor entra, vou intervir e solucionar diretamente do céu. Tem a tua intervenção, mas de uma maneira tão especial que sempre nós vamos olhar para a história e vamos olhar para nossas situações atuais com essa admiração, profunda reverência, admiração, adoração a Ti, por Tua sabedoria, por Tua firmeza em nos conduzir pelos caminhos certos. Nós Te agradecemos por Tua presença, por Tua palavra que trouxe isso para nós e por Teu Espírito que pode nos ajudar neste momento. Te agradecemos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, nós finalizamos na aula passada, né, nós falamos inclusive um pouco eu vou só pegar essa linha de pensamento, né, do que nós falamos na semana passada, sobre a soberania de Deus, como Deus tinha preparado, fica muito claro diante dessa ameaça de Amã, fica muito claro de como Deus estava trabalhando muito antes de Amã aparecer em cena, muito antes da ameaça. Deus estava preparando as coisas, tinha separado a vida de Esther, Deus estava preparando a vida de Esther antes dela ser escolhida, já durante a criação dela, apesar de ser órfã. Então, tudo Deus estava preparando, Ele tinha escolhido a pessoa certa, e não só a pessoa Esther, mas as pessoas, porque Mordecai também era a pessoa certa, no momento certo. A combinação de Esther e Mordecai era uma combinação muito importante. O papel de Mordecai não acabou quando ele, depois de criar Esther e depois dela ser escolhida como rainha, estava por conta dela, mas o papel de Mordecai continuou. Isso mostra como Deus continua usando pais na vida dos filhos, pessoas que acompanham, que discipulam ou que acompanham pessoas menos maduras. Deus sempre pode usar alguém que tenha esse discernimento, né, que Mordecai tinha, que ele tinha nesse momento. Então, Deus escolheu as pessoas certas, preparou as pessoas, preparou as circunstâncias e preparou o tempo certo para que ela estivesse ali. Ele não colocou Esther como rainha e no dia seguinte ela já ia enfrentar essa situação. Se passaram entre 4 e 5 anos depois que ela foi escolhida. Agora, tem uma responsabilidade humana, e esse é o grande mistério. Nós vamos continuar falando sobre isso hoje, porque Esther foi escolhida, Deus preparou, Deus estava com todo o cenário preparado para trazer a solução na hora certa, mas havia a necessidade. Mordecai precisava estar ali naquele momento, ele precisava sentir o grande desafio. Ele se vestiu de pano de saco, ele demonstrou assim uma grande reação, uma grande tristeza, um grande clamor diante de Deus por causa da situação. Isso afetou Esther e Deus usou Mordecai então para que Esther pudesse entender o seu desafio. Só lembrando, a gente talvez não tenha enfatizado isso muito na última aula, mas lembrando que depois do desafio, da chamada que Mordecai deu, mostrando que Esther não podia se isolar, não podia se isentar naquele momento, não podia pensar que ela estava fora desse perigo e nem achar que não era por meio dela já que Deus a colocou naquele lugar estratégico,
ela não podia pensar, não, eu não posso ir, eu posso morrer, isso tem um risco muito grande. Não, ela não podia pensar em se preservar e nem se esquivar da responsabilidade. Então, Mordecai colocou o desafio de uma forma muito direta e clara para ela, e ela aceitou. Ela falou assim, então tudo bem, eu vou assumir, eu vou aceitar essa missão, essa responsabilidade dentro dessa crise que nós estamos. Mas aí ela tomou uma iniciativa muito importante, que era de pedir Mordecai para chamar todos os judeus ali, que estavam ali naquela cidade de Suzã, chamar todos os judeus para um período de 3 dias de jejum absoluto, sem alimento, sem água, jejum absoluto por 3 dias. Era uma decisão, era uma atitude muito drástica. Não era assim um jejum de meio período ou de um dia, era algo assim que representava a seriedade, como vimos anteriormente, assim, que a situação, as crises requerem uma reação adequada. A gente pode falar assim, não, eu confio em Deus, Deus sabe como resolver, eu não vou me preocupar. Tem sempre aquela história de Jesus no barco, no mar da Galileia, os discípulos apavorados por causa da tempestade, e Jesus dormindo, porque ele podia ter confiança absoluta em Deus. Então isso é um aspecto importante de aprendermos. É muito difícil para nós termos uma calma, uma confiança tranquila em Deus, mas essa confiança em Deus não tira de nós a necessidade de ter reações diante de situações críticas, em situações em que nós não sabemos o que fazer. É verdade que nem Mordecai, nem Esther, ninguém teria a solução, ninguém teria o poder de reverter aquela situação, mas havia a necessidade de tomarem uma atitude. Então, todo esse contexto aqui é maravilhoso para pensar sobre a soberania de Deus, porque, como Mordecai mesmo falou para Esther, ele falou, você é livre, você pode decidir, você não é obrigada a arriscar a sua vida, você não é obrigada a colocar a sua vida na linha, na situação de perigo, você não é obrigada. Deus, se você não quiser, Deus vai trazer livramento de outra maneira, de outra direção. Então isso nos mostra que, num certo sentido, Deus não depende de nós. Num certo sentido, eu digo porque Deus escolheu fazer as coisas usando a parceria, a amizade, usando o homem como seu parceiro em todo o plano da redenção. Ele chamou Abraão para ser um amigo, para já vivenciar a entrega do próprio filho. Então, ele nos chama, embora nós não tenhamos a capacidade de redimir a humanidade, de salvar, a salvação não vem de nós, mas ele nos chama para participar, ele nos chama para um papel, às vezes parece ser uma coisa mínima, mas é algo muito importante. Não é como, às vezes, um pai, uma mãe permite que uma criança faça uma coisa totalmente sem importância, só para sentir que está ajudando. Vai lavar o carro, então segura um pouquinho a mangueira, ou sei lá, faça uma coisa que às vezes pode parecer assim de importância mínima, mas no caso nosso com Deus, não é simplesmente algo que eu faço para sentir que eu também estou fazendo alguma coisa, é algo que requer uma entrega. Esther
podia ter certeza que ela não seria capaz de salvar os judeus do extermínio, de reverter esse plano maligno, mas ela tinha que fazer alguma coisa. Ela estava numa posição, a responsabilidade era dela de fazer algo. O que era esse algo? Ir diante do rei. Era o que estava muito evidente, muito óbvio, que ela tinha que, como rainha, ela tinha uma posição, ela tinha uma possibilidade de chegar diante do rei como rainha e dizer: olha o que esse homem está pretendendo fazer com o meu povo. Então Deus tinha preparado essa situação. Se Esther não fosse a rainha, de que maneira que o rei ia entender que ele deveria preservar a vida dos judeus? Então, Deus tinha preparado essa situação. Esther entendeu que era a responsabilidade dela, vamos dizer assim, ela entendeu que era a vontade de Deus que ela fizesse isso. E ela poderia ter pensado assim: bom, primeiro porque não é uma decisão leviana, porque ela podia morrer. Ela poderia ser sentenciada à morte por ir diante do rei sem ser convidada. Então não era uma decisão sem risco. Bom, eu vou fazer isso, se não der certo, não deu, tudo bem, né? Não, assim, primeiro que o destino do povo estava em jogo, e segundo porque a própria vida dela estava em jogo. Mas ao mesmo tempo, ela com certeza, né, eu estou deduzindo isso por causa do jejum, mas é uma dedução muito clara, de que assim, bom, eu sou a rainha, eu posso morrer por ir sem ser convidada, mas ao mesmo tempo eu posso ser aceita, o rei pode dar valor, pode me ouvir, afinal eu sou a rainha, eu achei graça aos olhos dele, ele me escolheu, ele deve gostar de mim, ele deve ter, vamos dizer assim, uma sensibilidade para o meu desejo, mas ela não estava confiada nisso, ela não estava confiante. E sim, pode deixar comigo, eu consigo. Às vezes as pessoas acham que conseguem mudar a opinião de um familiar, ou de um amigo, de alguém, às vezes até alguém influência. Não, eu tenho influência, eu consigo mudar a cabeça daquela pessoa, e isso não está em nosso poder. Ela não tinha o poder de mudar a cabeça do rei, não só de que ele aceitasse e não condenasse à morte porque ela foi sem ser convidada, mas ela tinha a missão dela era muito difícil, porque o rei tinha colocado Amã. Nós não sabemos como que Amã conquistou a influência, conquistou esse lugar com o rei, mas o rei gostava de Amã. O rei tinha dado todo o poder, tinha dado seu anel, tinha dado carta branca para Amã. Então, a rainha, eles não tinham esse tipo de relacionamento conjugal, de amizade, de falar as coisas. Eles não eram um casal nesse sentido de comunhão, de amizade, de abertura. Esther não sabia de nada. E o rei, a rainha era uma figura de importância simbólica. Enfim, assim, o rei ele não recorria à rainha para trocar ideias, para saber o que ela pensava. Esther não tinha influência, ainda que o rei aceitasse a presença dela, assim como aconteceu de fato, e falasse: o que você quer? Ela não tinha certeza nenhuma de que o rei atenderia o pedido dela, porque era ela uma mulher que os homens não davam importância para o que a mulher pensava, e ele era extremamente influenciado por Amã. Então, como que ela iria mudar o pensamento dele? Então, estou descrevendo isso para dizer que nós conhecemos a história, sabemos como é que terminou, mas nós não podemos subestimar o desafio que estava diante de Esther. Teria que ser
realmente uma intervenção de Deus. Ela não tinha o poder para mudar a cabeça do rei. Então, o que ela fez? Na hora, no capítulo 4, versículo 15, então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai. Então, na hora que ela ouviu a mensagem de Mordecai, entendeu que era realmente a decisão certa, que ela devia fazer isso, qual foi a reação imediata? Mordecai, vai e chame todos os judeus para orar e jejuar durante 3 dias. Lembrando que aqui não fala de oração, né? Não usa o nome de Deus, não usa o termo de oração, mas vai, ajunta todos os judeus, versículo 16, que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Eu vou fazer uma coisa que não é permitida, eu vou arriscar minha vida, se eu morrer, eu vou morrer, vou aceitar, mas pelo menos nós vamos colocar isso diante de Deus, nós vamos jejuar. O jejum bíblico é uma atitude de dependência de Deus. Jejum não é uma greve, não é um instrumento como pessoas às vezes que são presas e fazem uma greve de fome para ver se fazem os responsáveis mudarem de ideia ou tomar alguma atitude. Não, o jejum não é uma greve, não é uma maneira de obrigar Deus a fazer alguma coisa. O jejum é uma expressão a Deus de que nós não temos recursos, nós não temos forças, nós não sabemos o que fazer. Tem vários exemplos na Bíblia de atitudes nacionais diante de uma invasão, de uma guerra. O rei Josafá, por exemplo, e outras situações em que eles não sabiam, não tinham recursos, não tinham capacidade, e eles tomavam uma atitude de jejuar para demonstrar, para dizer a Deus: Deus, nós estamos aqui, não temos forças, não temos recursos, não temos sabedoria, não temos o plano certo, não temos capacidade de controlar a situação, de saber se o rei vai me aceitar ou não e se ele vai atender meu pedido. Então, essa atitude de jejum foi uma demonstração dessa necessidade. Então, isso é essencial. Esse jejum não é um detalhe insignificante. O pedido que Esther fez, e agora é uma coisa assim que até coloquei assim, como a decisão de Esther mudou a história. E a gente sempre tem que qualificar isso, né? Porque, mais uma vez, se Esther não tivesse tomado a decisão, Deus faria com que houvesse uma outra solução. Deus não fica sem recursos, mas a escolha de Deus, a indicação de Deus era que fosse por meio de Esther, e a partir desse momento, quando Esther toma a decisão, daqui para frente a estratégia, o protagonismo não é mais de Mordecai. Ela não é que ela não precisa mais dele, ou que mas a própria situação, ela não tinha como ficar perguntando toda hora: Mordecai, o que eu faço agora? Então, a partir desse momento em que ela aceita, abraça a missão, a tarefa, a responsabilidade, a partir desse momento, tudo começa a mudar. E a própria Esther, que no relato anterior, nós percebemos claramente que Esther ela é uma pessoa discreta, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não se autopromove, não é uma pessoa para frente, não é uma pessoa
que nem tomava iniciativa, ela era uma pessoa meiga, uma pessoa submissa. Então até aqui, até o capítulo 4, Esther, assim, ela ficou preocupada com Mordecai, mandou roupas para ele e tal, mas em geral Esther não toma iniciativas. Ela assim, todo o processo da escolha dela como rainha lá no harém, assim, ela não escolheu nada, ela não exigiu nada, ela sempre é uma pessoa que aceitava as ordens de Mordecai, aceitava a situação. Ela parece ser uma pessoa passiva, ela parece ser uma pessoa que aceita as coisas. De repente, daqui para frente, é ela que vai, a partir dessa decisão de dizer, vamos fazer o jejum de 3 dias, e dali para frente, agora no capítulo 5, quem é que decidiu que ela ia chamar o rei Amã para um banquete? Tudo veio dela, né? Ela não estava mais recebendo orientações e ordens de Mordecai. Ela estava recebendo de Deus e dependendo de Deus e tomando iniciativas do jeito dela, mas ela estava tomando. Então, essa foi uma das grandes mudanças, né, que aconteceu agora a partir desse momento, né, que ela abraçou a tarefa. Agora Deus preparou para esse momento, e ela, apesar de ser uma pessoa submissa, meiga, que aceita, de certa forma passiva, ela, de repente, ela tem que tomar a decisão, ela tem que saber o que é para fazer, ela tem que tomar os passos certos, né? Então, como a decisão dela mudou a história, ela teve que tomar uma decisão. Então, toda a soberania de Deus, isso você vê em toda a história da redenção. Deus chamou Abraão, Deus toma iniciativas, Deus falou com ele o que era para fazer, mas dependia de uma decisão dele. Então é muito difícil, a gente não consegue definir isso, né? Eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer algo grande para Deus. Não somos nós que inventamos a estratégia, não somos nós que fazemos os planos e pedimos Deus para abençoar. Não tem uma regra, porque às vezes Deus pode dar a alguém um plano e depois abençoar, mas na verdade o plano nasce no coração do homem por uma iniciativa de Deus, mas tem algo que Deus está esperando. Deus falou com Abraão: vai em tal monte, oferece o seu filho, e ele era necessário que ele conscientemente, voluntariamente, que ele entendesse. Não é uma coisa assim que Deus está simplesmente apertando os botões como um robozinho, mas é algo que Deus fala e ele espera uma resposta. Então é algo muito sensível, muito difícil de definir. Não é uma consequência simplesmente de uma decisão humana que faz as coisas acontecerem. Eu não sei como explicar, porque realmente é um mistério, mas aquele momento em que Esther disse sim, aquele momento mudou a história, porque a partir dali o plano de Deus começa a acontecer. Deus é liberado para agir porque alguém disse sim, né? Maria, mãe de Jesus, ela disse sim. Então são esses momentos, tudo é de Deus. Você vê Deus preparando, Deus colocando circunstâncias, Deus dando graça. Às vezes nós temos a impressão que o homem não faz nada, nem mesmo a decisão, mas em algum momento é uma coisa difícil de definir, e não é algo que o homem consegue fazer sozinho, de jeito nenhum,
mas de alguma forma misteriosa, Deus vai trabalhando, mas tem um momento em que Ele espera, e Ele espera uma decisão consciente. Então, a primeira coisa que precisou acontecer, que aconteceu com Esther, é que ela tomou uma decisão. Ela entendeu, ela não entrou cega, ela entendeu a consequência, os riscos, ela entendeu que ela podia morrer, ela entendeu que ela estava ali para aquele propósito, ela entendeu que a vida dela, o sentido da vida dela não era ela ser exaltada e ser rainha, mas era fazer a vontade de Deus naquele momento crucial. Então ela tomou uma decisão consciente e voluntária. Mas a segunda coisa é que nessa decisão dela, ela reconheceu a sua dependência de Deus. Porque quando Deus nos coloca diante de uma decisão, nós podemos dizer para Deus: tá bom, Deus, pode deixar comigo que eu sou capaz, eu faço. E isso é a pior coisa, porque nós não somos capazes. Então ela reconheceu a dependência total, e esse foi o jejum. A terceira coisa que a gente observa aqui, então, aí já é o capítulo 5, versículo 1. No terceiro dia. O que quer dizer no terceiro dia? Lembra, então ela pediu 3 dias de jejum em favor desse momento dramático, desse momento crucial, desse momento especial em que ela arriscaria sua vida e ela não sabia o que poderia acontecer, sabia que poderia resultar em morte, mas também poderia resultar numa recusa ou poderia resultar numa resposta positiva. Então ela não sabia, e ela estava esperando em Deus para que Deus cuidasse, para que Deus ajudasse. Tudo isso nós entendemos sem mencionar o nome de Deus. Mas então depois, assim, fazendo isso, os 3 dias, ela não ficou esperando uma semana para arrumar coragem. Aqui também nós temos um equilíbrio muito delicado entre a prontidão para agir e ao mesmo tempo a paciência. Veja só o que nós vemos nessa estratégia, no plano que vai acontecendo aqui a partir do capítulo 5. Ela fala assim: tá bom, eu vou diante do rei, mas e daí? Eu vou diante do rei, ele pode não aceitar a minha presença, aí eu morro, ou ele pode aceitar. E se ele aceitar, eu vou falar o quê? Ela tinha que ter alguma estratégia. Eu vou chegar diante do rei e vou falar assim: rei, meu povo está sendo ameaçado de morte, quem está fazendo isso é Amã. Não, ela chega diante do rei, ela não fala direto o que ela quer. Ela vai demorar mais 2 passos ainda para ela finalmente falar o que ela queria. Então ela tem uma paciência, ela tem uma calma, que é o último ponto aqui. Ela não vai já entrando e precipitando e colocando para fora de imediato. Não, ela recebeu uma sabedoria de Deus, e que provavelmente fazia parte até do temperamento, da personalidade dela, porque ela era uma pessoa moderada, calma, ponderada, né? Então ela não tinha essa confiança, ela não era uma pessoa exigente. Rei, eu sou rainha, imagine só o que eles estão querendo fazer comigo e com o meu povo, eu exijo, eu tenho direitos. Não, e olha como nós podemos, como povo de Deus, aprender com isso, porque a atitude de Esther não era já de ficar exigindo. Eu exijo os meus direitos, eu exijo proteção, se eu sou rainha, o rei é obrigado a me proteger. Ela não foi por esse caminho, mas ao mesmo tempo, o ponto que eu quero falar aqui é que ela agiu imediatamente após os 3 dias. Quer dizer, no terceiro dia, até coloquei no
no nosso esboço um ponto de interrogação, porque será que ela ainda estava em jejum? Se ela estava no terceiro dia, tem versões, tem traduções que falam assim, depois de 3 dias, não fica muito claro se ela esperou completar o jejum e já não estava mais em jejum, ou se nesse momento que ela foi diante do rei, se ela ainda estava em jejum. O ponto que eu quero enfatizar é: ela não ficou procrastinando, ela não ficou aguardando, como Abraão, quando Deus falou assim, vai, sacrifica teu filho. Abraão não ficou pensando, eu vou esperar uns dias, porque talvez eu não entendi direito, talvez Deus vai mudar de ideia, ou talvez eu vou esperar uma confirmação. Não, quando ele soube, e ele sabia quem era Deus, ele sabia qual era a voz de Deus, então Abraão levantou no dia seguinte, cedo, ele já partiu para obedecer. Então essa prontidão, existe esse equilíbrio entre não demorar quando tem um momento kairos, quando tem um momento de Deus. A situação era crítica, ela não podia ficar esperando dias, semanas para ver se alguma coisa ia mudar. Então ela assumiu a responsabilidade, fez o jejum e no terceiro dia ela já foi diante do rei. Então essa é a ação imediata. É claro que cada situação precisa ser bem avaliado, né? Existem situações em que a gente precisa sim esperar uma confirmação. Tem situações que a gente não tem uma clareza se é Deus mesmo que falou. Então não estou falando de agir sem ter uma confirmação de Deus, mas uma vez entendida a ordem de Deus, a direção de Deus, o momento de Deus, uma vez que a gente tenha essa clareza, nós precisamos agir sem ficar demorando para ver, porque não tenho coragem, porque pode não ser, porque é muito arriscado. Então ela teve a coragem de ir diretamente após o período dos 3 dias. Então, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, no terceiro dia, ela se vestiu com seus trajes reais. Não sei se sempre que ela estivesse diante do rei, ela tinha que ir a caráter. Esse aqui foi mencionado aqui. Ela, ao mesmo tempo que ela foi com humildade, ao mesmo tempo que ela não era pretensiosa, não era assim, não era uma pessoa que ia chegar exigindo seus direitos, mas ao mesmo tempo ela foi diante do rei com o caráter que era dela. Ela era rainha, então ela foi vestida, não sei se com coroa, ela tinha um aparato de rainha. E ela foi diante do rei no papel dela. Ela era rainha, então ela foi como rainha. E isso a gente pode aplicar de várias maneiras, também assim, em todas essas coisas nós temos um equilíbrio muito sensível, muito tênue entre extremos. Ela foi com humildade, ela foi diante do rei com cautela, sem demandar, sem exigir, mas ela foi como rainha. Então isso pode ser aplicado assim. Nós somos filhos de Deus. A gente às vezes até critica essa posição, às vezes de cristãos que acham que têm direito a um monte de coisa porque são filhos do rei, têm direito de ser bem tratados, e acham que não podem passar por nada porque Deus protege seus filhos. Isso é uma premissa errada por um lado, mas por outro, Efésios e outros textos nos falam que nós somos filhos de Deus, nós estamos sentados com Jesus nos lugares celestiais e precisamos chegar diante de Deus e naquilo que nós estamos buscando dele,
com confiança, com ousadia, né? A palavra nos dá essa ordem de ir diante de Deus com ousadia, mas isso tem que ser temperado também com humildade e quebrantamento. Então é difícil para nós muitas vezes combinar essas duas coisas, mas a Esther nos dá uma boa referência, né? Um bom exemplo de ir diante do rei com seus trajes reais, e o rei ia bater o olho e ia saber quem ela era. Ele não ia ficar pensando, quem que é essa mulher que está chegando aqui sem ser convidada? Ele ia bater o olho e ia saber, é a rainha Esther. Então ela foi com seus trajes reais, ela foi caminhando, se colocou no pátio interior da casa do rei. Então veja só, ela está chegando no lugar proibido, ela está chegando no pátio interior, tinha vários pátios, vários recintos, e ela está chegando diante do pátio interior da casa do rei. Então tinha um pátio aberto, e ela estava num lugar que ficava defronte da sala do rei. Então assim, é simples de imaginar. O rei estava... Depois fala assim, o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, defronte da entrada. Então, ela está no pátio, ela não entrou na sala. O rei está sentado no trono, olhando para a entrada. Então, ela chega bem na linha da visão dele, né? Ela não pode entrar na sala, mas ela chegou até um lugar onde o rei pudesse vê-la, e ela estava ali, vamos dizer assim, estou aqui, e aí ia decidir. Esse é o momento dramático, esse é o momento de suspense, esse é o momento que ela falou, isso é contra a lei, ninguém vai sem ser convidado, eu não posso fazer isso. Ela estava fazendo uma coisa totalmente fora do protocolo, ela estava fazendo algo proibido. Então, ela estava ali com o coração na mão, chegando exatamente nesse lugar, e um olhar, um gesto do rei seria suficiente para sentenciá-la à morte. Então, como já mencionei, às vezes as pessoas, quando interpretam isso como uma espécie de parábola, como, né, uma alegoria que se aplica a nós, às vezes as pessoas colocam isso como como se estivessem mostrando um símbolo de nós diante de Deus. E realmente tem assim, um aspecto em que você pode pensar, eu sou alguém, eu sou filho de Deus, então eu tenho direito de estar ali, mas ao mesmo tempo Deus é rei, Deus é Senhor absoluto, é Criador, e eu chego diante dele e eu não sei se ele vai olhar para mim. Muitas vezes nós temos até essa sensação. Eu chego diante de Deus, especialmente se eu sinto que eu falhei, que eu não fui muito fiel, que eu pequei, que eu não fiz o que Ele queria que eu fizesse. Será que Ele se agrada de mim? E eu queria fazer um contraste importante aqui, porque a história deste rei é semelhante a muitos outros reis que temos na Bíblia, e tem na história, se conhece muitos reis, ditadores, soberanos, que são extremamente imprevisíveis. Esse rei Assuero, ele era uma pessoa, a história aqui mostra como ele, no primeiro capítulo, ele mandou a rainha anterior chegar diante dele, e num momento de ira, ele rejeita, ele depõe a rainha, ela não vai ser mais rainha. Outras coisas vão acontecer nessa história, que mostra que o rei, ele é muito volátil, ele é muito imprevisível, depende do capricho, depende do humor. Imagine se nós estivéssemos diante de um Deus que você não pudesse saber
se ele vai me aceitar, se ele não vai aceitar. Essa história, esse medo de Ester, de estar diante do rei e não saber o que esse rei vai fazer. Ela, como rainha, como esposa, ela não sabe se ela pode falar com o rei ou não. Então, sabendo que esse rei, ele pode, de uma hora para outra, pulando um pouquinho na frente na história, Amã foi elevado, foi jogado nas alturas por esse rei. E vai chegar um momento pouco na frente que ele vai mandar enforcar Amã. Então, as pessoas que têm muito poder, as pessoas que são escravos de seus próprios sentimentos, as pessoas que podem agir num momento de raiva ou agir numa fraqueza, enfim, assim, a humanidade, os reis humanos são um exemplo péssimo do que estar numa posição de autoridade. Quanto que todos nós, pais e mães que temos autoridade sobre nossos filhos, às vezes nós somos omissos, às vezes nós não nos importamos com erros, não corrigimos, às vezes nós reagimos com raiva. Então, como nós usamos a autoridade de uma forma errada? E eu já vou ler uns textos para mostrar que Deus não é assim, mas vamos ler um pouquinho mais, todo mundo já sabe, né, como é a história, mas vamos seguir aqui no versículo 2 e vamos ver assim, como esse momento dramático, como essa expectativa de Ester, assim, de que vai acontecer se eu for lá sem ser convidado, como é que isso terminou. Então, no versículo 2, quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, a minha tradução fala, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Ester chegou-se e tocou a ponta do cetro. Ela tinha que aceitar a aceitação dele, né? Ele estende o cetro, estende com o braço e ela se aproxima, coloca a mão na ponta do cetro, como aceitando o que ele estendeu, o cetro que ele estendeu. Outras traduções falam assim, ela alcançou graça aos seus olhos. Outra fala assim, ela obteve favor. E outra ainda fala que ele recebeu de bom grado. Eu acho que assim, a expressão que a gente conhece, que dá para a gente associar a outros textos, é que ela achou graça aos olhos dele. E é a mesma ideia e o mesmo pensamento que nós temos em Gênesis 6, quando toda a terra estava corrupta, toda a humanidade estava fazendo o que era extremamente mal aos olhos de Deus. Uma pessoa achou graça aos olhos de Deus. Muitas vezes, outra vez é um mistério e eu não vou saber colocar isso de uma forma compreensível, uma forma racional, que a gente consiga fazer uma regrinha. Mas muitas vezes essa palavra que é usada aqui, que quando o rei viu a rainha em pé ali, ela achou graça aos olhos dele. Essa palavra, graça, é a segunda palavra que aparece quando Deus se revela para Moisés em Êxodo 34. Lembra? Moisés pediu para que Deus revelasse a sua glória para ele. E ele, inclusive, ele usou essa mesma expressão. Ele falou assim, Deus, o Senhor mesmo falou comigo que eu achei graça aos teus olhos. Isso está em Êxodo 33. Êxodo 33, acho que é versículo 12, Moisés fala, Deus, o Senhor falou comigo que eu achei graça aos teus olhos. Então, se eu achei graça aos teus olhos, eu queria pedir,
Porque quando alguém acha graça, quando alguém acha favor, então Esther achou favor aos olhos de Deus, aos olhos do rei. Ela achou esse favor lá no início, quando ele viu pela primeira vez. E Esther achava isso, Esther encontrou, ela causava esse impacto. A Bíblia fala no capítulo 2 de Esther, que ela achava isso, todas as pessoas, o chefe do harém, todo mundo que se encontrava com Esther, as colegas, todo mundo que via, que convivia com Esther, ela achava graça aos seus olhos. Muito mais do que não é a questão de achar bonita. O rei achou que Esther era linda, mas o achar graça, achar favor, é muito mais do que isso. Um carinho, é uma atração, é algo assim de achar favor. A pessoa olha e pensa assim, essa pessoa merece o meu favor. E muitas vezes essa palavra, como é graça, e nós usamos corretamente a palavra graça para falar de um favor que não é merecido. Mas eu quero colocar uma pequena interrogação nessa questão, não é merecido, porque é algo que nos torna agradáveis diante de Deus. Noé, ele era diferente de todos os outros na sua geração. Então ele achou graça aos olhos de Deus. Agora vou entender por que não era diferente. É porque Deus deu a ele essa graça. Isso está além da minha capacidade de entender. Por que de todas as pessoas na humanidade naquela época, por que Noé foi a única pessoa que achou graça? Mas o que eu quero dizer tem algo, é plantado por Deus, nós fomos criados por Deus com a capacidade de ter essa graça aos olhos de Deus. É verdade que em Jesus nós temos esse favor diante de Deus por causa de Jesus. Mas é verdade também que Deus, Ele não nos aceita, Ele não olha para nós com aprovação, com prazer, com agrado. Ele criou algo dentro de nós que é capaz de agradá-lo. Deus fez assim. Agora nós podemos nos desviar disso, e eu não tenho a chave para entender isso. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus porque ele tinha algo diferente, ele estava querendo agradar a Deus. Parece que tinha algo que realmente atraiu a atenção de Deus. E Moisés tinha, por isso que Moisés fala em Êxodo 33, falou assim: Deus, foi o Senhor que falou que eu achei graça aos teus olhos. Então, é além do nosso merecimento, é por causa de Deus, foi Deus que nos criou com essa capacidade, mas é algo que Deus tem, que Deus colocou em nós e que nós podemos oferecer a Ele. Então, é algo que vai além do nosso merecimento, mas ao mesmo tempo é algo que nós podemos apresentar. Deus nos deu essa capacidade. Eu sei que eu não estou explicando, eu não tenho essa chave, mas esse mistério eu queria colocar para você pensar, porque Jesus falou assim: por isso o Pai sempre me ouve, porque eu faço o que lhe agrada. Então é possível, Ele nos deu esse potencial. Esther chegou diante do rei com aquilo que ela era. Deus tinha dado isso a ela não precisou pôr uma fachada, ela não precisou se transformar numa pessoa que ela não era. Ela chegou diante do rei
Esther. E ela achou graça. Deus abençoou, Deus protegeu o rei de estar no mau humor, Deus fez alguma coisa para que não acontecesse o pior. Deus é soberano, Ele pode fazer isso, mas Esther tinha uma graça. Nós temos a graça que Deus nos deu através de Jesus, através da criação, através da redenção. Nós podemos oferecer a Deus algo que agrade a Ele. Então, realmente, essa graça, e lembrando, eu ia falar assim, que em Êxodo 34, quando Deus se revela a Moisés, ele começa, a primeira coisa, assim, ele coloca Moisés numa fenda da rocha, cobre com a mão para ele não ver a face de Deus, mas ele proclama, ele mesmo, Deus proclama para Moisés as suas qualidades. E a primeira qualidade que ele deu foi compaixão. A segunda qualidade que ele deu é essa graça, que Deus é gracioso, Ele procura essa graça em nós. Então, essa palavra assim de que Esther achou graça aos olhos do rei, nós podemos achar graça aos olhos de Deus. Não vem da nossa autoconfiança, não vem. O que eu vejo em Esther, o que me sobressalta assim, sobre a vida de Esther, é que agora ela vai ser protagonista, ela vai tomar iniciativas, mas ela toma com essa atitude de humildade, de não ter essa autoconfiança errada. Quando você vê uma pessoa que geralmente é considerada as pessoas bem-sucedidas, os políticos, os líderes de grandes empresas, os que vão para frente, os vencedores na vida, geralmente são pessoas que se impõem, que confiam em si mesmas, que se vendem porque sabem que o que eles têm é bom. Esther não é esse tipo de pessoa. Esther chega diante do rei, ela tem graça, mas ela não, a pessoa que tem uma beleza interior, que tem uma beleza exterior, que tem um conhecimento, que tem algo especial, ela não é convencida, ela não é assim, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu consigo, eu sei que eu convenço. Não, ela chega assim, totalmente dependente de Deus. Depois de jejum, ela se coloca diante do rei, e quando ela chega diante do rei, que nós já vamos ver daqui a um instante, o rei pergunta para ela: Esther, o versículo 3, o que é que você tem? O que te trouxe aqui? Isso não foi uma coisa, isso não é uma coisa normal. Você não veio aqui para bater um papo, você não veio aqui para fazer um pedido assim secundário, você veio aqui por causa de alguma coisa muito urgente. Isso nunca aconteceu, uma coisa inédita. Então o rei sabe que ela foi ali arriscando a vida, e ela foi ali com algo muito sério para apresentar ao rei. Então ele pergunta: o que você quer falar? E ela não fala. O rei até fala assim, versículo 3, qual que é a sua petição? Até metade do reino. Você pode pedir o que for. Ele deu carta branca. Você pode pedir. Ele está escancarando, está dizendo: sim, você tem meu favor. O que você precisar, eu te dou. E ela não confia, ela não é autoconfiante, ela fala assim: não, eu quero que o senhor venha com Amã para um banquete. Então, essa atitude que ela tem é uma atitude de quebrantamento, de humildade, de modéstia. Ela é uma pessoa
que vai começar agora a tomar iniciativas. Deus deu a ela um plano. Nós já sabemos, eu posso adiantar isso, porque nós sabemos como é a história. Ela não faz o pedido nesse momento que ela chega diante do rei. Ela pede para vir no banquete. O rei e Amã vão ao banquete e ela ainda não fala. Ela dá mais um dia para, no segundo banquete, ela vai falar. Então, ao mesmo tempo que ela obedece, ao mesmo tempo que ela toma uma ação imediata, jejuou 3 dias, eu já vou ao rei. Ela não adia, ela não deixa para frente, ela toma a atitude, mas nessa atitude, nesse plano que Deus certamente deu a ela, ela dá um espaço. E é um espaço até mesmo perigoso, porque nesse meio tempo, outras coisas podem acontecer, mas ela toma uma iniciativa, e esse é o quarto ponto aqui na folha, que ela recebe um plano, mas esse plano dá um espaço para Deus agir. Ela chega diante do rei. Não é só para criar suspense. Ela chega diante do rei, porque lembre, ela vai ter que fazer um pedido ao rei, que vai colocar o rei contra o seu principal escolhido, protegido. O Amã se tornou o segundo no reino. O rei tinha colocado tudo nas mãos dele. Então, como que ainda que ela fosse rainha, como eu já falei, ela como mulher, como que ela vai falar com o rei, que o cara que ele colocou como acima de todos os outros, os outros governadores e príncipes e conselheiros, como que ela vai dizer que esse homem fez algo muito maligno e que o rei precisa tomar uma atitude? Ela não pode ir chegando, ela precisa dar um espaço para Deus agir. Ela precisa tomar passos, mas ao mesmo tempo dando um espaço para Deus. Esse tempo que ela dá entre o capítulo 5, versículo 1 e 2, ela chega na presença do rei, mas não é agora que eu vou falar. Esther, o que você tem? Por que você veio aqui? Não, eu não vou falar agora. Venha para um banquete, é preciso que você venha com Amã. Então, daí eles vão ao banquete e o rei pergunta de novo: o que é que você quer? E ela fala assim, sempre o jeito que ela, olha como ela responde, versículo 4. Se bem parecer ao rei. Eu sei que era praxe, todo mundo falava com os soberanos, com essa linguagem, se agradar, né? Mas ela está fazendo isso porque é dela, ela não se impõe, ela não exige, ela não chega falando, eu exijo o meu direito. Ela chega dizendo, se bem parecer ao rei, se agradar, se esse plano for bom para você, para o rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. E depois do banquete ele pergunta de novo e ela responde da mesma maneira. Então, essa estratégia, essa maneira de agir, para mim é fundamental em toda essa história. Deus pegou Esther, ela assumiu a tarefa, assumiu a missão, mas ela assumiu de uma forma também dentro de... ela foi humilde, ela foi cuidadosa, ela foi calma, ela foi paciente, dentro de uma situação de extrema urgência. E nós vamos falar mais sobre o resto do capítulo 5 na próxima aula, mas Amã, nesse intervalo de tempo que ela deu, ela chamou, logo nesse mesmo dia que ela se apresentou ao rei,
ela já estava com o banquete pronto. Ela pensou que ela poderia morrer, mas ao mesmo tempo ela preparou tudo. Ela tinha um plano e ela, logicamente não era ela que fez isso, mas ela tinha as servas, né? Ela tinha as pessoas que faziam o que ela pediu. Ela preparou, ela mandou fazer um banquete. Quando ela foi diante do rei, ela tinha tudo pronto já. Tanto é que no versículo 5, o rei fala: fazer apressar a Amã para que cumpramos a vontade de Ester. Então parece que até foi meio que imediato. A impressão que dá aqui no texto é que ela foi diante do rei, ela disse: não vou falar agora, mas eu preparei um banquete, o banquete já está pronto, e o rei falou assim: fale com Amã para vir correndo. Então ela estava preparada, ela não foi sem plano. Ela foi com o plano, mas ela foi com o plano que dava um espaço para Deus. Agora, o espaço para Deus é também um espaço para o diabo. É um espaço para acontecer uma coisa ruim. Porque no final, no resto do capítulo 5, que nós vamos ver na próxima aula, mas no resto do capítulo 5, Amã vê Mordecai de novo, sem se encurvar, sem prestar homenagem a ele, e por tudo que Amã tem de glória, de importância, ele foi ao banquete pensando: puxa, eu sou o máximo, porque a rainha chamou o rei e mais ninguém além de mim. Então ele está se achando no pico da montanha, ele está lá em cima, ele tem tudo nas mãos. Só que ele vê Mordecai sem se encurvar, sem se prostrar diante dele, e para ele nada tem valor. Ele fala assim: para mim nada disso tem valor enquanto esse Mordecai está ali. E o conselho que ele recebe da esposa e dos amigos é que ele já, antes do segundo banquete, que ele já mande enforcar Mordecai. Então o espaço de tempo que Ester dá para que Deus, assim, eu estou deduzindo que de alguma maneira Ester está dando um espaço para Deus. É claro que a Bíblia não fala isso, não menciona o nome de Deus, e não fala assim, por que Ester usou essa estratégia de deixar em suspense por mais um dia? Em parte por causa dessa, assim, ela queria que Deus preparasse, que o rei estivesse pronto. Ela não imaginava o que poderia acontecer entre banquete 1 e banquete 2. Ela não tinha como saber. Mas esse espaço, como nós vamos ver na próxima aula, esse espaço que ela deu, foi um espaço em que quase Amã consegue enforcar Mordecai antes do segundo banquete, mas em que Deus está agindo soberanamente, porque quando Ester obedece, quando ela coloca a vida dela em risco, quando ela aceita a responsabilidade e toma a decisão que Deus queria, isso liberou Deus para agir de uma forma muito soberana e sobrenatural. Agora, antes de, assim, nós vamos encerrando hoje, mas eu queria voltar nesse ponto de achar graça aos olhos de Deus, e eu queria completar esse pensamento de que os reis, os soberanos humanos, como nós sabemos de tantas e tantas histórias verídicas, né, de como os imperadores, os reis, os soberanos absolutos, os ditadores, como eles podem, assim, uma pessoa pode estar na sua graça no momento e no dia seguinte, em um outro momento, acontece qualquer coisa, o rei manda matar. Essa volatilidade, essa incerteza, esse capricho dos sentimentos humanos,
essa mudança de vento, que qualquer coisa a pessoa muda e a pessoa pode estar lá nas alturas, como aconteceu com o próprio Amã, e de repente ser uma pessoa condenada à morte. Essa imagem de um soberano humano não é a imagem do nosso Deus. Então eu queria só ler 2 ou 3 textos para lembrar de como Deus, ele é uma pessoa que não muda, ele não oscila, ele não tem mudanças de humor. Também é um grande mistério, porque como nós sabemos, né, o próprio Balaão, naquelas profecias dele, ele falou assim: Deus não é homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. E a própria Bíblia fala que Deus se arrepende do mal, que Deus mudou de ideia em relação a Nínive, quando Jonas pregou e o povo se arrependeu. Ezequiel 33 também fala que Deus se arrepende do mal. Mas Deus não ele se arrepende do mal quando há uma mudança, né? Quando há arrependimento. Mas Deus não é um Deus que faz por capricho, por mudança de humor, porque hoje de repente eu resolvi fazer diferente. Deus é aquele que não muda. Tem um texto em Malaquias, e depois eu vou ler só esse de Malaquias e de Tiago, mas tantos lugares falam que Deus ele é confiável, ele não muda, e essa é a nossa confiança diante de Deus. Achamos graça diante dos olhos dele, mas isso não é uma coisa imprevisível. Isso não é uma coisa que, bom, hoje eu achei, mas amanhã pode ser que Deus olhe para mim e não sinta a mesma coisa, né? Então, Malaquias 3, versículo 6, fala assim: Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E isso não seria, o que ele está dizendo aqui, não é só que Deus poderia sim, simplesmente por uma mudança de humor, por um capricho, de uma hora para outra, querer matar todo mundo. Ele está dizendo: eu não mudo porque eu prometi, eu sou fiel às minhas promessas e eu não vou abandonar a minha aliança, mesmo quando vocês fazem algo que mereceria isso, né? Então teria até uma causa clara de Deus querer consumir, como quando eles fizeram um bezerro de ouro. Mas ele fala assim: não, eu não mudo. Agora veja o texto em Tiago capítulo 1, que é muito, muito bonito, que fala o seguinte, Tiago 1, versículo 17: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, olha aqui que descrição tremenda do nosso Deus. Nós não precisamos pensar como Esther teve que pensar. Como que eu faço para estar diante de Deus? Porque Ele pode me consumir, Ele é um fogo consumidor, Ele pode me consumir, Ele pode ficar bravo, Ele pode não gostar do que eu fiz hoje, ou ontem, ou na semana passada, Ele pode ficar muito bravo comigo, e em Deus não há variação. E aí tudo aquilo que... vamos só lembrar do que Deus falou com Moisés em Êxodo 34, o que Deus revelou para Moisés, porque esse é o Deus que não muda, Ele é sempre assim, até o final, Ele nunca vai mudar. Então ele fala em Êxodo 34, versículo 6, o Senhor passou perante Moisés e proclamou: Senhor,
Senhor Deus, a minha Bíblia, por exemplo, coloca esses termos trocados, né? Mas o primeiro termo não é misericórdia. A primeira qualidade que Deus revela a Moisés é compaixão. Ele tem compaixão. A segunda palavra é gracioso, porque ele procura graça em nós. Então ele tem compaixão, ele sabe das nossas fraquezas, mas existe algo em nós. Existe algo em nós que é amável para Deus. Foi Deus que plantou, isso não é da nossa criação. E da nova criação nós achamos graça aos olhos de Deus. Mas não é simplesmente assim, Deus não vê nada de bom em nós, nós somos repugnantes, nós não temos nada que sirva para Deus. Não, Deus é gracioso porque Ele acha graça em nós. Terceira qualidade, Ele é tardio em irar-se. Ele tem ira quando algo ruim acontece, mas ele tem um pavio longo, não tem um pavio curto. Ele é grande em Hesed, ele é grande em amor de aliança. Esse amor que não falha, que não enfraquece por causa de um erro, por causa de coisas sérias que nós fazemos. É um amor forte, é um amor resiliente, é um amor de aliança e verdade. E que ele usa de Hesed, então ele fala 2 vezes de Hesed aqui. Ele usa de Hesed com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, e contudo ao culpado não tem por inocente, ele é justo também. Então esse é o Deus que não muda, que não tem sombra de variação. Nós não precisamos ter medo de uma explosão, de uma reação, de uma mudança repentina, de uma imprevisibilidade de Deus. Deus é imprevisível, sim, porque a gente não consegue enquadrar Deus e dizer exatamente o que Deus vai fazer, mas Ele é previsível em relação às suas qualidades. Ele nunca vai ser diferente. Então, isso é só para a gente lembrar que esse quadro que a gente imagina, esse quadro tremendo assim, de Esther diante de um rei que não era assim, de um rei que poderia ter mandado matá-la, poderia ter rejeitado, poderia estar num momento que ele não quisesse aceitá-la, ela podia não achar graça aos olhos dele. E isso não acontece com Deus. Então é muito importante a gente fazer esse contraste entre o rei Assuero, o rei Xerxes, e o verdadeiro rei que é Deus. Que Deus nos ajude a compreender essa natureza de Deus, ter confiança nele e entender, olha como a decisão de Esther mudou a história. Ela tomou uma decisão, ela aceitou a missão que Deus colocou para ela. Deus sempre prepara, Deus nos coloca, cada um de nós, em lugares específicos, tem momentos específicos em que Ele precisa de quem nós somos e que nós possamos ter essa abertura para tomar a decisão certa e liberar a ação soberana de Deus. Isso é algo que acontece individualmente, mas eu penso muito na nossa geração que isso haverá um momento coletivo em que a igreja como conjunto vai precisar tomar uma decisão diante de Deus, diante da situação, diante da crise. Muitas crises virão sobre o mundo, crises sérias, e Deus tem tudo preparado. Ele tem a pessoa e as pessoas certas, que nós possamos ser as pessoas que vão dizer sim e liberar a ação de Deus. Senhor, nós colocamos tudo isso diante do Senhor para que o Senhor
aplique ao nosso coração aquilo que nós precisamos para nossos dias, para os dias de hoje. Nós pedimos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.